Olá pessoal, no vídeo de hoje vocês vão ver aí eu fazendo um estilo diferente com esse personagem do filme Hora da Aventura. Eu vou fazer e vou começar pelo falha, e eu não vou fazer o falha do mesmo jeito que eu fiz o outro do Homem-Aranha, que tá saindo aqui no canal. Eu vou tentar fazer ele diferente, com um pouco mais de falha pra gente conseguir ver a diferença. E gente, se você... eu tô horrível nesse vídeo, mas é porque eu tô com muito sono e tá de madrugada. E é isso. Então vocês vão ter que se contentar com essa minha versão destruída, beleza? Eu comecei fazendo um contorno preto. O pincel eu deixei em 9.4. Então 9.4 é um pincel relativamente grosso. Eu acredito. Sim, é um pincel relativamente. Tudo isso porque entre essa linha preta eu vou colocar um lado azul e um lado vermelho. E eu percebi que quanto mais grosso é a linha preta, mais efeito dá para fazer. Essa linha 9.1 ainda não tá o suficiente. Então, provavelmente no outro vídeo que eu fazer de outro estilo com outro personagem, eu vou ver se eu trago para vocês uma versão com uma espessura, talvez um 15, um 17 a espessura do pincel. Eu acho que vai ficar bem interessante. Os olhos do personagem, eu não fiz uma modificação muito grande, como vocês estão vendo aí. E também, pessoal, na parte da boca, eu fiz a boca um pouquinho mais grossa do que o rascunho que eu fiz. Eu fiz um rascunho muito bem feito, então não dá tanto para ver a diferença dele no rascunho barra ele contornado, mas é porque realmente eu fiz um rascunho bem legal, bem feitinho, e aí acabou não fazendo tanta diferença. Com relação a essa parte do círculo de dentro do rosto do personagem, eu deixei o pincel ali em 7.0, mas eu já falei aqui para vocês em vídeo que eu gosto de fazer isso. Tipo, linhas para fora do personagem, de contorno, eu deixo as linhas mais grossas. E as linhas internas ao personagem, eu gosto de deixar um pouco mais fino. Então, é assim, é a maneira que eu gosto. Mas vocês podem testar outras coisas. Eu acho que quanto mais grosso a linha de fora, mais dá uma impressão de contorno. E as linhas de dentro, por ser mais fina, realça esse efeito de contorno. Eu tô explicando isso aqui para vocês saberem o tipo de efeito que causa. Porque se vocês fizerem um desenho e não quiserem com efeito de contorno, vocês deixam a espessura mais fina. Agora, se você realmente quer uma questão mais de contorno, aí vocês deixam a espessura mais grossa, beleza? Depois que eu fiz isso, esse lado de falha não tem cores do personagem. Então, eu começo criando uma outra camada, porque eu faço cada coisa em camada diferente, e venho com um azul. É um azul bem claro, assim, mas não claro demais, é um azul que fica ali entre o meio termo do azul, verde água, né, que eles falam, e a liberando o azul bem no centro, ele não chega a ficar perto do azul escuro, dentro daquele círculo que tem no Ibis Paint, tá, que eu tô falando pra vocês. Para caso vocês querem fazer vídeos como esse, vocês conseguirem se orientar qual é o tom do azul. Depois que eu faço isso, eu faço todo o contorno e eu deixei o pincel em 20.0. Então, esse 20.0, você vê que é uma grossura boa. Então, ele tá mais grosso do que o próprio preto ali do meio. Só que, como eu coloquei a camada abaixo, não dá para perceber tanto essa grossura. Então, eu digo aqui para vocês que, visualmente, para vocês, deve estar, sei lá, uns 10, 11.4 de espessura de pincel. Porque boa parte da linha, ela fica escondida por baixo da linha preta. Por isso que é importante vocês fazerem em camadas diferentes. Porque se eu fizesse, vamos supor, na mesma camada que essa, ia passar por cima. Se eu fizesse em uma camada por cima, ia ficar por cima. E aí o ideal é você fazer por baixo, porque aí você não precisa se preocupar com esses detalhes. Depois que eu fiz isso, eu fiz o acabamento por parte de fora e a gente vai para a parte de dentro. Na parte de dentro, eu vou seguir a mesma linha de raciocínio. Outra coisa que eu queria falar para vocês com relação a esse efeito falha é que eu coloquei o azul para fora e o vermelho para dentro, mas não é uma regra. Vocês podem fazer o contrário, vocês podem colocar o azul para dentro e o vermelho para fora. Vai dar o efeito do mesmo jeito. Eu acho importante falar isso para vocês. Mas de qualquer forma, eu coloquei isso assim e aí eu tô fazendo a parte de dentro do vermelho. Uma coisa que eu percebi e que não vai fazer diferença, se caso você for fazer esse estilo,
é que não importa muito a espessura, porque se vocês for ver, a espessura do azul, a espessura do preto e a espessura do vermelho não é a mesma. Então o ideal é que ele tenha ali um conjunto interessante, mas que não seja tão puxado. Depois que eu fiz isso, eu coloquei algumas linhas. O efeito falha, né? Ele tem umas linhas puxadas. Da primeira vez que eu fiz, aqui junto com vocês também, foi do Homem-Aranha. E esse efeito que eu fiz do Homem-Aranha, o que eu fiz? Eu usei só o branco. Então, a única falha, né, que tinha ali dentro do desenho era a cor branca. Nesse aqui eu já não fiz desse jeito. Nesse aqui eu usei a cor branca para fazer a falha, que a gente já tinha visto eu usando no primeiro vídeo do Homem-Aranha. Eu usei o vermelho para fazer a falha e o azul para fazer a falha. Para ficar uma coisa legal, a parte do azul, quando você for fazer o risco, você faz apenas no lado do azul. Você não invade a parte do vermelho com o azul, porque senão ele não vai pegar não vai ficar com esse efeito. A mesma coisa com o vermelho. No vermelho, você faz esse corte, mas você faz esse corte pro lado do vermelho. E aí você não vai usar o vermelho para dentro do lado do azul, porque não vai dar bom. Então, você tendo isso em cálculo é interessante. Outra coisa que foi um teste que eu fiz antes de fazer esse vídeo, que eu acho importante compartilhar com vocês, é que o espaçamento é muito importante. Às vezes, menos é mais. E nesse caso, é exatamente isso. Se você fazer muitas linhas achando que isso vai dar mais efeitos de erro, de falha, né, que é esse estilo, você vai estar muito errado. Então é importante você deixar um espaçamento legal e principalmente assim, por exemplo, se aqui desse lado vermelho você fez uma linha, não faz a linha ali na mesma direção que o vermelho, você deixa um pouquinho mais abaixo, porque aí quando você for jogar o branco, você joga o branco aqui nesse meio. Isso vai fazer que fique o efeito falha, e eu acho muito interessante. Então, é uma coisa que vale a pena dizer aqui pra vocês. Não fiz o efeito falha no olho, mas poderia ter usado, sei lá, um azul, por exemplo, no lado de fora. E eu acho que ia ficar interessante, talvez fazer um risquinho branco, ia ficar bem interessante, mas eu não fiz. O que eu fiz realmente foi dentro dessa parte de contorno, igual vocês estão vendo aí. O fundo, ele permanece branco, a gente não vai colocar um fundo preto, porque senão a parte do meio vai falhar totalmente, vai sumir. Mas eu confesso pra vocês que enquanto eu estava fazendo esse vídeo aqui, eu fiquei bem interessada de como que ficaria esse estilo falha com o preto. E provavelmente eu vou fazer no próximo personagem que eu vou fazer com o efeito falha com o fundo preto. Eu acho que vai ficar um estilo bem legal. Mas é isso. Esse aí foi o resultado que vocês estão vendo. Esse foi o lado falha. Depois eu vou trazer os vídeos separadinhos também para vocês de cada uma das categorias que eu for fazendo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E o link do curso de Bispaint sempre está aqui na descrição do vídeo, que eu vou criar uma pasta lá para vocês que se chama Desenho para Colorir. E esses desenhos que vocês estão vendo no vídeo vai estar lá disponível só para vocês colorir, vocês não vão precisar desenhar. Mas é isso, até o próximo vídeo.